3. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Nesta videoaula, iremos falar sobre um autor muito importante para a nossa literatura, Padre Antônio Vieira. Primeiramente, o que é movimento literário? São acontecimentos históricos que envolvem a literatura em certa parte de uma época. Cada movimento literário tem suas características de escrita. Dentre delas são rebuscada, poética, vulgar, simples, científica, etc. Dentro dos movimentos literários, podemos citar o trovadorismo, a arte barroca, o quinhentismo, o humanismo, etc. O movimento literário do qual Antônio Vieira trabalha é a arte barroca. O que se consiste a arte barroca? A arte barroca surgiu a partir da crise do Renascimento. Originou-se de várias culturas, trazendo consigo vários olhares para as pessoas sobre a arte. A arte barroca é caracterizada pelo rebuscamento, uma linguagem difícil e formal, sendo assim reflexo de vários conflitos entre Deus, teocentrismo, versus homem, antropocentrismo. O homem seria relacionado ao antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Por exemplo, um rei seria tudo para o povo, aquele do qual ele é idolatrado acima de tudo. E nessa época, o teocentrismo batia de frente com o antropocentrismo. Teocentrismo seria relacionado por Deus no centro de tudo. Falamos qual foi seu movimento literário, apresentamos suas características. Portanto, agora iremos falar sobre ele. Quem foi Padre Antônio Vieira? Antônio Vieira foi filho de Cristóvão Vieira Ravasco e de Maria de Azevedo, primogênito entre os 4 irmãos. Nasceu dia 6 de janeiro de 1608 em Lisboa, Portugal. Ele mudou-se para o Brasil com 6 anos de idade. E após um tempo já crescido e frequentado a escola, ele se destacou com sua capacidade de escrita e de fala. Esta fala ajudava muito a expressar sua religiosidade. Com isso, ele se tornou professor e passava assim suas ideias. A pedido do rei, volta para Portugal para pregar e apresentar seus sermões. Após sua chegada a Portugal e por sua influência de oratória e seus sermões, além de sua grande influência política, foi ameaçado de ser expulso da Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas era constituída por uma instituição que pregava muito a religiosidade. Entretanto, Padre Vieira foi mandado embora, porém, mesmo assim, foi nomeado por D. João IV pregador régio. Por que pregador régio? Por falar muito, expressar-se bem de modo claro e seu incentivo no lado religioso. Por isso, ele recebeu esta nomeação. Depois que falamos sobre ele, qual era o contexto histórico que se passava na época? Com o declínio do comércio no Oriente, Portugal entra em uma crise econômica, ou seja, dinheiro, e dinástica. Não havia um rei. O rei D. Sebastião resolve organizar uma cruzada em Marrocos, levando a uma batalha. Porém, não houve sucesso. Ele desaparece em batalha, gerando dúvidas sobre seu paradeiro. Seu desaparecimento acaba criando uma tese de sua possível morte. Assim, originou-se o sebastianismo, uma crença de que D. Sebastião
retornaria e acabaria com a crise econômica e dinástica de Portugal. Depois de falarmos o que se passava na época, agora iremos falar sobre o modo de escrita do Padre Antônio Vieira. Para Antônio, sua escrita era de modo limpo, não chula, ou seja, não de maneira grosseira ou rude, de modo também claro, ou seja, se expressava muito bem, e também sucinto, ou seja, de modo resumido e entendível. Suas obras chegavam a um patamar artístico. Padre Antônio Vieira, ele apresentava um modo de escrita limpo, claro e sucinto, muito diferente do modo de escrita de Gregório de Matos, apesar de terem ideias iguais. Nas estruturas dos seus textos, principalmente nos sermões, ele começava com uma citação da Bíblia, apresentando uma tese, ou seja, durante a citação da Bíblia, ele apresenta uma defesa do qual concretiza sua tese. E logo após, no final, uma crítica. Durante seus textos, antecipava os possíveis questionamentos. Ele apresentaria uma resposta, assim não haveria brechas para dúvidas. E possuía uma linguagem rebuscada, difícil e formal. Seus tipos de texto eram profecias, ou seja, textos que davam ideias sobre um possível futuro. Cartas normais que ele enviaria a alguém. E também sermões, ou seja, ele apresentaria uma crítica religiosa. O Sermão da Sexagésima, 1655, é um dos mais famosos do Padre Antônio Vieira, pois nele ele usa a metalinguística, que é considerada o uso dos sermões para explicar os outros sermões. O Sermão do Santo Antônio, 1654, também é conhecido como Sermão aos Peixes. E o outro é o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, 1640, no qual ele torcia para o bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Agora, iremos falar sobre curiosidades. Padre Antônio Vieira também foi nomeado imperador da língua portuguesa, pois conseguia se expressar muito bem. Também era considerado Pai-Açu, grande pai, pois defendia os índios. Também foi nomeado embaixador dos Países Baixos e criou a Lei da Proteção dos Indígenas. Podemos concluir que os principais sermões de Padre Antônio Vieira foram muito importantes para a nossa literatura, pois gerou as críticas, defesas, o uso da expressão nos textos, entre outros.